radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Informações gerais para você ficar bem informado nesta sexta-feira. Enem terá regras para evitar contágio pelo novo coronavírus. Justiça Federal mantém datas do Enem em 2021. Caixa vai lançar programa de financiamentos de até R$2.000. Governo João Dória atualiza hoje o Plano São Paulo. Portarias oficializam ocupantes de cargos na Prefeitura de Bebedouro. IMESB lembra que acaba hoje o prazo para inscrições de aprovados no vestibular e no PROESB. Plano de turismo de Bebedouro pode passar por revisão. Pagamento do IPVA. Hoje é a vez dos veículos com final de placa 7. Contas organizadas é o tema do editorial. Os jogos pela Copa Sul-Americana e o brasileiro da Séries A e B. Atlético Monte Azul anuncia pacotão com 5 reforços para o Paulista da A2. Sexta-feira, 15 de janeiro, verão brasileiro, lua nova. Este é o dia de número 15 de 2021. Aqui Ali Notícias, edição 5049, uma produção Irra Comunicação, apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A revista Aqui Ali de Janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Iane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Iane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petrocchi investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos. E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. Atravessamos um período difícil, nos desafiamos, recomeçamos. Depois que a tempestade passar, sairemos mais fortes e preparados para o novo. Seja bem-vindo a 2021. Desejamos que as rotas sejam mais tranquilas, que todos os caminhos levem à felicidade e que sua jornada seja a melhor de todos os tempos. Nós estaremos com você em cada quilômetro percorrido. Boas festas e um feliz 2021. Concessionária de Rodovias TEB.
a sua melhor companheira de viagem. Aqui Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite nesta sexta-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 7h01. Temperatura máxima de 30 graus. Umidade relativa no ar 90%. Para amanhã, sábado, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura máxima de 28 graus e mínima de 21. Hoje, 15 de janeiro, é o dia de São Francisco Fernandes. Ele era espanhol e estudou no convento de Valladolid, onde recebeu as ordens sacras. Foi enviado como evangelizador à China no ano de 1642. Seu exemplo de vida ajudou na conversão de muitos chineses e isso fez com que se desencadeasse a perseguição movida pelos poderosos de Fogan. Francisco Fernandes de Capillas foi preso e sofreu martírio em 1648, sendo beatificado em 1909. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 15 de janeiro de 1985, foi criado o jornal humorístico O Planeta Diário, um dos que deu origem ao grupo Caceta e Planeta. Em 15 de janeiro de 1992, Tim Berners-Lee, considerado inventor da World Wide Web, lançou o primeiro browser navegador para a www. No dia 15 de janeiro de 2001, foi criada a Enciclopédia Colaborativa Virtual Wikipedia. A versão em português ou Wikipédia lusófona foi criada em junho de 2001. E em 15 de janeiro de 2009, um avião da companhia aérea US Airways fez um pouso de emergência nas águas do rio Hudson, 5 minutos depois de decolar do aeroporto de LaGuardia, em Nova York. Toda a tripulação e os 150 passageiros a bordo sobreviveram. O piloto Chesley Sullenberger foi considerado um herói. Aqui e ali, radiotv.com. Agora, informações gerais para você ficar bem informado nesta sexta-feira. Manaus está em colapso com o avanço dos casos de Covid-19. As internações e os enterros bateram recordes, as unidades de saúde ficaram sem oxigênio e pacientes estão sendo enviados para outros estados. Para frear o vírus, o governo decidiu proibir a circulação de pessoas entre 7 da noite e 6 da manhã na capital. O Reino Unido decidiu barrar viajantes oriundos do Brasil, Portugal e de outros 14 países por conta de uma nova variante do coronavírus. A proibição anunciada na quinta-feira pelo ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, passa a valer já nesta sexta-feira. O Brasil registrou 1.151 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 207.160 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias foi de 1.000. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 8.326.115 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus.
com 68.656 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 56.453 diagnósticos por dia, voltando a bater o recorde. O presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a demissão do presidente do Banco do Brasil, André Brandão. Segundo fontes do Planalto, não há comunicado oficial da demissão, porque o ministro busca reverter o pedido. O capitão Bolsonaro ficou nervosinho, não concordou com as medidas anunciadas pelo banco de fechamento de cerca de 200 agências e o lançamento de programa de demissão voluntária para cortar 5.000 vagas. As inscrições para o ProUni se encerram às 11h59 da noite desta sexta-feira. O programa seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares. Para se inscrever é preciso acessar o site oficial. O Brasil aprovou o registro de 493 agrotóxicos em 2020, sendo a maioria produtos genéricos, isto é, que se baseiam em outros existentes. É o maior número documentado pelo Ministério da Agricultura, que compila esses dados desde o ano 2000. O volume é 4% superior ao de 2019. Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Janeiro é o mês do enxoval na Tutubelo. Preços baixos e formas de pagamentos estendidas. Kit berço com 9 peças, 10 vezes de R$ 19,90. Banheiras avulsas a partir de R$ 15,90. Carrinho de bebê mais bebê conforto a partir de 10 de R$ 95,90. Berço de bebê a partir de 10 de R$ 55,90. Na Tutubelo, agora em janeiro, preços imperdíveis no setor de enxoval. Aproveite! Tutubelo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, o Enem terá regras para evitar contágio pelo novo coronavírus. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Ralph Urquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Problema de visão? Solbira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Solbira. Solbira. Solbira tem a solução. 98100-9787
787, a solução para sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Os participantes do Enem 2020 devem estar atentos às regras para evitar o contágio pelo novo coronavírus. As medidas devem ser adotadas tanto na aplicação do Enem impresso quanto no digital. O descumprimento poderá levar, inclusive, à eliminação dos candidatos. Dentro da sala de provas, permanecer com a máscara durante toda a realização do exame, com seu uso da maneira correta, com o nariz e a boca cobertos. Quanto da troca da máscara, não tocar na parte frontal dela e, em seguida, higienizar as mãos com álcool em gel. As mãos devem ser higienizadas também quando os participantes forem ao banheiro e no decorrer do exame. Outra regra é o distanciamento social. Quem for diagnosticado com Covid-19 ou apresentar sintomas da doença ou de outra infecto-contagiosa até a realização do exame, deve comunicar o INEP pela página do participante enem.inep.gov.br/participante ou pelo telefone 0800 616161. Esses candidatos terão direito de participar da reaplicação do Enem nos dias 23 e 24 de fevereiro. O Enem 2020 será aplicado na versão impressa nos dias 17, domingo agora, e 24 de janeiro, e digital em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Apresentar um documento oficial original com foto e levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. E há poucos dias da primeira etapa do Enem, vale lembrar que a Justiça Federal nega um pedido de adiamento da prova formulado desta vez pela Defensoria Pública da União. A juíza Marisa Cláudia Gonçalves Cúquio, da 12ª Vara Cível de São Paulo, entende que as medidas adotadas pelo INEP para neutralizar ou minimizar o contágio pelo novo coronavírus são adequadas para viabilizar a realização nas datas previstas. Com isso, ficam mantidos os dias 17 e 24 de janeiro de 2021 como datas confirmadas do Enem presencial. Aqui Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, a instituição vai lançar o programa de microfinanças com a proposta de ofertar financiamentos que variam de R$ 500 a R$ 2.000 para mais de 10 milhões de brasileiros, com taxas de juros entre 1,5% e 2,5% ao mês. Taxas menores de juros vão permitir que mais de 10 milhões de brasileiros tenham acesso ao crédito de maneira segura, rápida, sem precisar ir à agência. Isso reforça a bancarização e o acesso dessa população mais carente ao setor financeiro, diz Pedro Guimarães. Algumas iniciativas já estão em andamento, como o programa Casa Verde e Amarela, também com operacionalização pelo celular por meio do aplicativo Caixa Tem. Todos os contratos desse programa serão a partir do ano que vem via aplicativo. Hoje, segundo estimativas da Caixa, 4,5 milhões de brasileiros possuem algum tipo de contrato de habitação. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e aos sábados, somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquialiRadiotv.com.
Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui ali notícias. O que acontece na sua cidade? Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI e Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal 332, telefone 3344-7277. Aqui ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, o governo João Dória atualiza hoje o Plano São Paulo. A revista Aqui e Ali de janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Iane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Iane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petroc investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos. E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. Atravessamos um período difícil, nos desafiamos, recomeçamos. Depois que a tempestade passar, sairemos mais fortes e preparados para o novo. Seja bem-vindo a 2021. Desejamos que as rotas sejam mais tranquilas, que todos os caminhos levem à felicidade e que sua jornada seja a melhor de todos os tempos. Nós estaremos com você em cada quilômetro percorrido. Boas festas e um feliz 2021. Concessionária de Rodovias TEB, a sua melhor companheira de viagem. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na Rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. O governo de São Paulo atualiza nesta sexta-feira as fases da quarentena imposta pelo Plano São Paulo. Há expectativa de que algumas regiões regridam para as fases laranja e vermelha. A atualização será anunciada pelo governador João Dória e pelo Comitê de Contingência da Covid-19 por volta do 12h45 de hoje. A região de Ribeirão Preto está na fase amarela do Plano São Paulo desde o dia 11 de setembro.
No entanto, assim como acontece em boa parte do estado, o número de casos e de mortes aumentaram nos últimos 30 dias. Apesar da situação ao longo da semana, nas entrevistas que concedeu sobre o tema, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, disse que a tendência é a região permanecer na fase amarela. No entanto, vale ressaltar que o Plano São Paulo avalia toda a região de Ribeirão Preto, que compreende 27 cidades. Quanto a Bebedouro, também se encontra na fase amarela, mas o município pertence ao DRS-5, Departamento Regional de Saúde, sediado em Barretos. A expectativa é grande em relação a, pelo menos, a permanência na etapa amarela, uma vez que não deve haver promoção de região alguma do estado de São Paulo, tendo em vista o aumento de casos de proliferação do novo coronavírus. Nomeados por portarias vários ocupantes de cargos em comissão na Prefeitura de Bebedouro. Rodrigo Galvão Moura, diretor jurídico, Rogério Valverde, diretor de gabinete, Larissa Moraes, na vigilância epidemiológica, Luiz Antônio Nogueira, diretor do SASEMB, Paulo Sérgio Garcia, divisão de compras e licitação, Silvéria Peixoto Laredo, Secretaria de Saúde, Marcelo Ramos, controlador-geral do município. Também nomeados por portarias, Rogério Cassano, ganha-tempo do empreendedor, Antônio Francisco Armelim Gomes, secretário de Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda, Hélio José dos Santos Souza, secretário de Educação, Leonardo Ornelas, diretor do Departamento de Obras, Regina Melanda, controle de vetores e zoonoses, e Lorival Padovan, comandante da Guarda Civil Municipal. Ana Luzia Bernardes Ferreira, Raquel Daniana Mariano Rodrigues, Rosângela Fernandes Frederico Cardoso, Silvia Helena Rodrigues, Isabel das Dores Cirino e Márcia Regina Cirino, as 6 concursadas, agora prestam serviços na 24ª Zona Eleitoral. RadioTV.com. O EMESB, Faculdade Municipal de Bebedouro, informa aos aprovados no seu vestibular e no PROESB 2021 que as matrículas já em andamento podem ser feitas até sexta-feira, dia 15 de janeiro, portanto, hoje, em primeira chamada, e de 18 a 29 de janeiro, segunda chamada, das 8 da manhã às 8 da noite, mediante agendamento de data e horário na Secretaria Acadêmica, na Rua Nelson Domingos Madeira, número 300, no Parque Eldorado, na Zona Oeste. Documentação: 2 cópias da cédula de identidade, uma do CPF, uma de comprovante de residência com o número do CEP, 2 da certidão de nascimento ou de casamento, se for casado, ou averbação, se separado ou divorciado, 2 do histórico escolar e do certificado de conclusão do 2º grau ou equivalente e uma foto recente 3x4. Também uma cópia da cédula de identidade e do CPF dos fiadores, uma da certidão de nascimento ou de casamento dos fiadores. Se o aluno for solteiro, os fiadores são os pais. Se for casado, o fiador é o cônjuge. E uma cópia do comprovante de residência dos fiadores com o número do CEP. Integrantes do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, se movimentam para revisar o plano de turismo de Bebedouro. O objetivo é renovar as diretrizes e as metas para o setor em ações de parceria entre o poder público e a sociedade civil. Criado pela Lei 3.743 de fevereiro de 2008,
O CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, é um órgão de caráter consultivo e deliberativo que atua na conjugação de parcerias e com vistas à formulação de planos, programas e projetos. Entre as pretensões está fortalecer o desenvolvimento turístico em Bebedouro, com propostas de projetos para a implementação do Circuito Paulista da Laranja, já instituído pelo governo do estado de São Paulo. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Falecimento. Faleceu ontem, aos 84 anos, Sebastião Ferreira Lopes, natural de Álvares Florence, São Paulo. Residia na rua Jesus Vicente Conte, número 842, no Jardim Centenário, em Bebedouro. Deixa viúva Terezinha Giovannini Olegário. 6 filhos: Carlos, Rosimeire, Marcos, Eduardo, Simone e Wilson. Velório em Bebedouro. Sepultamento hoje às 9 horas da manhã, também em Bebedouro. Funerária São João anuncia o falecimento aos 84 anos de Sebastião Ferreira Lopes. Aqui e ali notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. Janeiro é o mês do enxoval na Tutubelo. Preços baixos e formas de pagamentos estendidas. Kit berço com 9 peças, 10 vezes de R$ 19,90. Banheiras avulsas a partir de R$ 15,90. Carrinhos de bebê mais bebê conforto a partir de 10 vezes de R$ 95,90. Berço de bebê a partir de 10 vezes de R$ 55,90. Na Tutubelo, agora em janeiro, preços imperdíveis no setor de enxoval. Aproveite! Tutubelo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Desde o alvorecer às 7 da manhã, aqui e ali notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, no editorial de hoje, o tema Contas Organizadas. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? O processo de separação dos lixos diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia. Além disso, reduz a disposição inadequada dos resíduos. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Recicle e contribua para o bem do planeta. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo.
Esta sexta-feira é o último dia para pagamento integral com desconto de 3% da primeira parcela do IPVA de 2021 para os veículos com final de placa 7. O calendário continua na segunda-feira para veículos de placa final 8 e segue até o dia 20 de janeiro, placa final 0, considerando apenas os dias úteis. Para efetuar o pagamento do IPVA, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Renavan. Pode ser feito também pela internet ou via débito agendado ou em casas lotéricas. A multa é de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Aqui e Ali Notícias, editorial. Contas organizadas. Todos estão sujeitos a dificuldades financeiras, principalmente em meio à pandemia, que desencadeia uma das crises econômicas mais graves da história mundial. O índice de inadimplentes é crescente e realmente preocupante. Em meio a um cenário tão incerto, organizar a vida financeira se torna mais do que um desafio diário para passar a ser extremamente necessário para manter as finanças em ordem. Mas, afinal, como fazer isso de forma eficiente? A primeira tarefa é colocar tudo na ponta do lápis. Para isso, você pode criar uma planilha de gastos para ter uma dimensão real de todas as contas, analisar melhor as despesas fixas e a sua receita. Esse primeiro passo pode até ser intimidador, pois será possível enxergar o quanto está sendo empregado em gastos com supérfluos. Porém, é extremamente necessário para saber de fato quais são as contas fixas e essenciais. Se você já está com as despesas em atraso, é hora de buscar alternativas para começar 2021 no azul. Atualmente existem algumas fintechs pioneiras que possibilitam o pagamento de qualquer tipo de boleto em até 12 vezes no cartão de crédito. Trata-se de uma ótima opção para quem quer deixar as finanças em dia sem recorrer a empréstimos com encargos bem mais altos que o parcelamento no cartão. A partir disso, é necessário organizar o planejamento financeiro para os próximos meses, inclusive as despesas com IPTU, IPVA, matrícula e material escolares logo no início do ano e que costumam deixar a maioria no vermelho. Esses tributos também podem ser parcelados, o que pode significar respiro em meio às contas. Nada melhor do que começar o ano com menos barreiras e complicações para organizar a vida financeira, sem burocracia na hora de pagar qualquer boleto, tributos ou até multas. Tenha em mente que tão importante quanto organizar as contas e preparar o planejamento financeiro é ter disciplina para manter tudo em ordem. Com isso, será possível ter uma vida mais tranquila, paz de espírito, fazer a viagem que vem adiando ou então adquirir aquele bem tão sonhado como a casa ou o carro. Você saberá que está no caminho certo quando não tiver mais dificuldades em pagar suas contas. Mantenha a disciplina e o foco. É isso. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, os jogos pela Copa Sul-Americana e o brasileiro das séries A e B. Atlético Monte Azul anuncia pacotão com 5 reforços para o Paulista da A2. Atravessamos um período difícil, nos desafiamos, recomeçamos. Depois que a tempestade passar, sairemos mais fortes e preparados para o novo. Seja bem-vindo a 2021. Desejamos que as rotas sejam mais tranquilas, que todos os caminhos levem à felicidade e que sua jornada seja a melhor de todos os tempos. Nós estaremos com você em cada quilômetro percorrido.
Boas festas e um feliz 2021. Concessionária de Rodovias TEB, a sua melhor companheira de viagem. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for pra tudo belo, tudo belo, tudo belo. Pra quem cuida com amor, tudo belo, pra tudo belo eu vou. A revista Aqui e Ali de Janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Yane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Yane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petroc investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos. E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de bebedouro e da região. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Campeonato Brasileiro da Série A, 30ª rodada. Hoje, às 9h30 da noite, tem Palmeiras e Grêmio de Porto Alegre. Amanhã, às 7 da noite, Fluminense do Rio e Sport Recife. Às 9 da noite de amanhã, Vasco da Gama e Coritiba. No domingo, às 4 da tarde, tem Santos e Botafogo do Rio. Às 5 horas, Atlético Paranaense e São Paulo. Às 6h15, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Às 8h30 da noite, Inter de Porto Alegre e Fortaleza, Ceará e RB Bragantino. E na segunda-feira, às 8 da noite, o Goiás enfrenta o Flamengo do Rio. No dia 28 de janeiro, às 7 da noite, tem Bahia e Corinthians. Campeonato Brasileiro da Série B, 35ª rodada. Ontem, Operário de Ponta Grossa venceu o CRB de Alagoas 3-2. Às 9h30 da noite, o jogo de ontem, o Cuiabá goleou o Guarani de Campinas por 4-0. Hoje, a sequência da rodada 35, às 5h30 da tarde, Figueirense de Santa Catarina e Brasil de Pelotas. Às 7h15 da noite, Sampaio Correia do Maranhão e Paraná Clube. Às 9h30 da noite, América de Minas e Botafogo de Ribeirão. Amanhã, às 4h30 da tarde, CSA de Alagoas e Avaí de Santa Catarina. Às 7 da noite, Juventude de Caxias do Sul e Cruzeiro de Belo Horizonte. Às 9 da noite, Oeste e Confiança de Sergipe. No domingo, às 4 da tarde, Ponte Preta de Campinas e Náutico do Recife e Vitória da Bahia e Chapecoense de Santa Catarina. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. O técnico
técnico Luciano Dias, ao renovar seu contrato com o Atlético Monte Azul para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2, com início previsto para a última semana do mês de fevereiro, ganha mais 5 reforços. 3 atletas são conhecidos do torcedor do Azulão. Os zagueiros Augustini e Lucas Cesani, além do meio-campista Vinícius Martins. As contratações não param por aí, com a chegada do volante Lohan, com passagens pelo Atlético Mineiro, Luverdense de Mato Grosso e Cascavel do Paraná. A outra novidade fica por conta do atacante João Celeri, revelado na base do Corinthians, mas que na temporada passada atuou pelo Capivariano no Paulista da Série A2. O Atlético Monte Azul fará a sua estreia no campeonato fora de seus domínios diante do Atibaia. Já em casa, o Pega será contra o Sertãozinho, clássico regional, no dia 7 de março, no estádio Tacília Patrício Arroio. Portanto, no campo do Azulão, início das atividades sob o comando do técnico Luciano Dias, que no ano passado fez uma boa campanha ao Atlético Monte Azul, que conseguiu passar pelo funil da classificação, mas no finalzinho acabou sendo desclassificado. Para este ano, como o Luciano já conhece melhor o elenco, as exigências da torcida e as condições da diretoria atleticana, é claro que ele está pedindo reforço, levando em consideração tudo isso para que a tranquilidade perdure no ninho do Azulão em Monte Azul Paulista e todos tenham a tranquilidade e a qualidade e competência para fazerem uma boa campanha no campeonato da A2 de 2021. E o Sertãozinho inicia os preparativos para a disputa do próximo Campeonato Paulista da Série A2. Comissão técnica e o elenco formalizam o primeiro contato. Realizado o exame PCR, teste que indica a presença ou não do vírus da Covid-19, além da medição do percentual de gordura, teste de salto horizontal para força de membros inferiores e corrida intervalada aeróbia. Sertãozinho, o Futebol Clube, ao lado do Atlético Monte Azul, são os 2 clubes da região que participam do Campeonato Paulista da Série A2. Sertãozinho, a exemplo do Atlético Monte Azul, também se prepara com a devida antecedência para formar um bom elenco de profissionais e o técnico Rodrigo Fonseca, aos poucos, já ir selecionando os jogadores para o time titular que vai estrear no campeonato da A2. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, Cuiabá atropela o Guarani e segue no G4 da Série B. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A revista Aqui e Ali de janeiro está repleta do melhor para você.
Destaques para a dermatologista doutora Yane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Yane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petroc investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos. E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Duas partidas abriram as disputas da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta quinta-feira. Maior destaque ficou para a vitória do Cuiabá em duelo direto pelo acesso, no qual venceu bem o Guarani pelo placar de 4-0 na Arena Pantanal. Com o resultado, o Cuiabá chegou aos 58 pontos na terceira colocação, atrás apenas de América de Minas e da Chapecoense, que já conquistaram o acesso. Ao todo, em 35 jogos, o time mato-grossense venceu 16, empatou 10 e perdeu 9. A diferença dele para o quarto colocado já é de 6 pontos. Do outro lado, o Guarani, que está em um momento complicado por conta do surto de Covid-19 no elenco, chegou ao quarto jogo sem vitória e agora aparece na 9ª colocação com 48 pontos, 4 atrás do CSA, que tem 52 e é o primeiro time dentro do G4. No outro jogo da noite de ontem, o Operário de Ponta Grossa, no Paraná, fez jus ao fator casa para embalar a terceira vitória seguida e ainda manter a chance de acesso viva, chegando aos 51 pontos na 6ª colocação. Em jogo no Germano Gruscher, o time paranaense venceu de virada o CRB de Alagoas pelo placar de 3-2 em uma partida bastante movimentada. O time alagoano está em 11º com 46 pontos. A rodada será encerrada apenas no domingo. Antes, nesta sexta-feira, Paraná e Figueirense tentarão deixar a zona de rebaixamento contra, respectivamente, Sampaio Correia e Brasil. O líder, América de Minas, enquanto isso, tentará dar outro passo rumo ao título. O desafio será contra o ameaçado Botafogo. No sábado, o CSA defenderá sua posição no G4, enquanto o Juventude de Caxias do Sul tentará voltar para a zona de acesso e o Avaí de Santa Catarina buscará diminuir a vantagem para os rivais. Já no domingo, a Chapecoense pegará o Vitória da Bahia para seguir com chances de título da Série B, enquanto a Ponte Preta tentará se manter viva na luta pelo G4 em jogo contra o Náutico do Recife. Aqui e Ali Notícias Esportes. A CBF antecipa a premiação de vice-campeão da Copa do Brasil para Palmeiras e Grêmio. O
valor destinado aos clubes é de 22 milhões de reais. A iniciativa resulta de comum acordo dos dois clubes que sofrem para deixar suas finanças em dia em meio à pandemia da Covid-19. Ambos acreditam que o valor dará um fôlego neste começo de 2021. O campeão ainda abocanhará uma bela quantia. Quem levantar a taça terá mais 32 milhões de reais, totalizando 54 milhões de reais. A primeira final da Copa do Brasil será realizada na Arena do Grêmio no dia 11 de fevereiro. A volta será no dia 17 de fevereiro no Allianz Parque. A data ainda poderá ser novamente adiada caso o Palmeiras conquiste a Copa Libertadores da América. O zagueiro paraguaio Gustavo Gomes, do Palmeiras, faz tratamento para se recuperar de uma lesão na virilha esquerda sofrida diante do River Plate pela semifinal da Copa Libertadores. O defensor espera estar liberado quanto antes para estar em campo na final do torneio no próximo dia 30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O clube não divulga prazos de recuperação. Gustavo Gomes sentiu a lesão ainda no primeiro tempo e teve de ser substituído por Luan a poucos minutos do intervalo. Apesar da derrota por 2-0, o Palmeiras confirmou sua presença na final da Libertadores pela primeira vez desde o ano 2000, em que foi vice-campeão da competição. Capitão do time, o zagueiro paraguaio Gustavo Gomes atuou em todas as partidas da campanha da equipe até o momento. O lateral esquerdo Lucas Piton recupera-se de uma cirurgia de hérnia inguinal. O jogador do Corinthians ficará afastado por até 6 semanas. Ele ficará em repouso em casa, com período estipulado de até 45 dias para retornar aos trabalhos. O atleta não deve mais atuar neste Brasileirão. A última rodada está prevista para 24 de fevereiro. Gerada por causa do excesso de esforço físico na região do abdômen, a hérnia inguinal é uma moléstia que ocasiona lesões musculares e provoca desconforto nos jogadores. Piton perdeu a posição na lateral esquerda com a chegada de Fábio Santos, mas vinha sendo aproveitado por Wagner Mancini no decorrer dos jogos como um falso ponta, se revezando com o atual titular. Agora o treinador Wagner Mancini, que aliás é de Ribeirão Preto, torce para não ficar sem Fábio Santos, pois não conta com reservas para a posição após a saída de Sid Clay, a venda de Carlos e a grave contusão de Danilo Avelar. Em caso de lesão ou suspensão de Fábio Santos, a primeira opção de Mancini, que teria de improvisar no setor, será o jovem zagueiro Raul Gustavo, ainda aguardando uma oportunidade para estrear, que já está sendo utilizado nos treinos como lateral no time reserva. E o Aqui Notícias termina. Obrigada pela sua audiência, pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Bom fim de semana para você. Até a próxima. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.